Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no Podcast Novo Hunter, em parceria com a Camargo Química, diretamente da Concrete Show. Hoje, último dia de evento, movimento enorme, cada vez maior, né, Fábio? E a gente tem a oportunidade ímpar de estar aqui com a Iria, né, que vai falar com a gente. Queria primeiro que você apresentasse a Iria e falasse aí para a gente. E é um prazer ter você aqui, né? Eu sei que o tempo é super corrido da ilha, super ocupada, né? E disponibilizar aí um tempo para a gente aqui, eu sei que é precioso. Muito obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né? Uma alegria, uma honra para nós estar aqui com vocês. Eu digo para nós, né? Porque estou aqui também representando a ABSIC, que é a Associação Brasileira da Construção Industrializada do Concreto, né? E à disposição de vocês para contribuir com a nossa experiência enquanto associação e com a visão também. Atualmente, eu sou vice-presidente da FIB. A FIB é a Federação Internacional do Concreto, né? E tem essa sigla com B no final, que vem do beton em francês, né? Porque a sede é na Suíça. Mas hoje uma organização internacional que congrega aí mais de 40 países, né? Então, a visão, a parte, as questões mais dedicadas à industrialização, à pré-fabricação em concreto e também a do universo do concreto, pensando em um contexto global, né? Que eu puder contribuir, né, nesse momento aí para que a gente desenvolva esse momento juntos. Entendo que é muito importante, né, e relevante para todo o nosso ecossistema da construção civil. Legal. Agradeço mais uma vez, Iria. E é bem interessante porque uns 2 podcasts atrás, aqueles que a gente gravou, agora nesse último dia de Concrete Show, o Ricardo Lessa levantou, assim, em um dado instante, a importância das associações para que a Concrete Show acontecesse do jeito que acontece, e outros eventos, inclusive, né, o papel fundamental das associações, enquanto elas contribuem, né, no sentido de qualidade desses eventos, de presença, de estruturação, de apoio. Então, seria muito interessante que você começasse, né, até para quem nos assiste neste momento, contando um pouco mais de como funciona o trabalho da ABSIC, o que especificamente a ABSIC faz, e o seu papel aí como presidente executivo. Tá bem. Bom, a ABSIC, ela nasceu em 2001 e teve como foco principal no início do desenvolvimento da entidade a questão de padronização e normalização, tá? Nós entendemos que a padronização é a base do desenvolvimento sustentável do setor, tá? Você precisa ter critérios, você precisa ter referência, até para desenvolver o que era a nossa primeira ação como entidade, que foi o selo de excelência ABSIC, que iniciou em 2003. O selo de excelência ABSIC, ele é um programa que integra qualidade, segurança e meio ambiente. Hoje nós falamos muito em sustentabilidade, em neutralidade de carbono, numa outra terminologia, um pouco diferente do que era a conversa em 2003, mas que já existia, muito voltado para critérios de certificação e ISO 14000. Então, o que nós procuramos naquela época fazer? Eu digo nós, eu já estava lá, não no papel que exerço hoje, mas representava um dos nossos associados, que havia sido pioneiro no desenvolvimento da implantação de sistemas de qualidade, né? Porque com a experiência que eu tinha em concreto e laboratório de controle tecnológico, centrais dosadoras, né, que tinha sido o meu background antes de eu iniciar com uma consultoria
na área de estruturas pré-fabricadas, a gente conseguiu, então, desenvolver um trabalho em uma das empresas associadas, que acabou sendo uma das referências para todo esse desenvolvimento da BSIC, que era justamente tudo que fosse feito do ponto de vista de tecnologia, nós procedimentarmos e organizarmos como se for um processo de certificação. Então, por exemplo, à época, a norma, que é a BNT NBR 9062, de projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto, ela tinha pouquíssimos parâmetros de tolerância. E tolerância é uma questão que nas peças, nos elementos pré-fabricados de concreto, é muito importante, porque nós temos que considerar as tolerâncias de projeto, de produção e de montagem. E isso na obra tem que o encaixe ser perfeito, tem que funcionar como se fosse um Lego, né? E ainda tem os dispositivos, os elementos de ligação, né? Faz a emenda, a conexão das peças, né? Na obra. E a nossa norma, por exemplo, essa época, eu estou falando de 2001, quando a associação nasceu, a nossa norma era de 85. Ainda fazem. Né? E aí eu já começo com os pontos muito importantes do papel das entidades. Precisa existir uma organização, porque é fato que existe a BNT, mas se não existe a solicitação à BNT de atualização, se a norma efetivamente ela não é um referencial e ela não é utilizada por um determinado setor, ela não melhora. E acaba ficando obsoleta. E a associação tem muito esse papel também de difundir a própria aplicação da normalização. Né? Então, nós, com esse entendimento de que a base do nosso desenvolvimento sustentável enquanto setor seria partirmos para um processo de certificação, criar um programa de certificação, isso seria a primeira parte, a primeira etapa de um trabalho que a associação poderia desenvolver. E como a associação, como o nome próprio dela já diz, associar-se, né? Você se associa não pelos interesses particulares ou individuais de cada empresa, você se associa pelas pautas comuns. Então, a expectativa do associado é que a gente trabalhe aquilo que seja de interesse comum do setor. E o setor ser reconhecido por referenciais de qualidade, à época, que eu estou falando no início dos anos 2000, era muito importante, porque estava iniciando um movimento grande também das construtoras, clientes do setor, buscando certificação na ISO. Então, elas buscavam também os contratantes, não só as construtoras, mas a gente fornece para a indústria, né? A gente fornece para a agroindústria, a gente fornece para diversos segmentos, em que, naquela época, algumas indústrias já buscavam também uma certificação na ISO 9000, por exigência de fornecedores internacionais. Né? Então, naquele momento, também despontava um trabalho muito importante que o Sinduscom havia feito, principalmente o Sinduscom aqui em São Paulo, em relação à NR18, que era a norma regulamentadora, para que ela passasse a ter mais visibilidade e mais aplicabilidade nos canteiros de obras. E aí nós chegamos a uma conclusão. Já que nós vamos trabalhar no desenvolvimento de um programa de certificação, de um selo, primeiro, a gente não pode fazer isso com uma norma de 85. Sim. Primeira coisa que nós temos que fazer Uma nova norma. a revisão, a atualização da norma. Tá. Bom, para isso a gente sabe que não adianta a gente querer inventar a roda aqui no Brasil. Até porque
a maior parte dos equipamentos que a indústria utiliza, né, tem tecnologia internacional. Sim. Muitas vezes, mesmo que produzido aqui no Brasil, é com tecnologia alemã, é com tecnologia italiana, quando não, e fora do Brasil, que muitas indústrias ainda importam equipamentos. Então, assim, fazer uma revisão estrutural na norma tão grande, sem levar em consideração quais eram as tendências internacionais, não seria interessante. Então, a gente precisava, primeiro, também ter esse monitoramento, e o nosso programa, então, ele foi espelhado num programa de certificação de plantas de produção americano, do PCI, né, que é o Precast Concrete Institute. E aí nós também trouxemos um pouco para a realidade das normas brasileiras, atualizando as normas, integrando com as normas regulamentadoras, que eram de segurança, saúde ocupacional e toda essa parte, e mais a questão ambiental, que vinha ambiental pura pelos conceitos da ISO 14000. Então, aí nós integramos os 3 programas, e esse selo, ao invés de ser selo de qualidade EBSIC, passou a ser selo de excelência, justamente por estar integrando qualidade, segurança e meio ambiente. De lá para cá, ele já passou por algumas revisões, até as próprias normas participaram por revisões, né? Nós, paralelo a isso, nos ligamos a uma entidade internacional que era a FIB, a Federação Internacional do Concreto, e junto com esse trabalho tem uma comissão específica de pré-fabricadores, aonde participam experts de pelo menos 25 países estão ali nessa comissão de pré-fabricados, e por ali a gente passou a tanto participar dos trabalhos lá, quanto realizar alguns trabalhos aqui no Brasil. Aí, então, a BSIC partiu para uma parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Assinamos um convênio que está fazendo 20 anos agora, que era o professor Marcelo Araújo Ferreira, que recém tinha vindo de Nottingham, feito pós-doutorado lá, que já era mestrado do professor Munir. O professor Munir Eudebs, que era USP São Carlos, teve um papel importantíssimo, desde muito antes da associação, formando profissionais na área da academia, que depois vieram atuar. E aí nós, então, num programa FAPESP, construímos o laboratório lá da Universidade Federal de São Carlos, e a universidade equipou o laboratório para fazer ensaios em outra área, que para nós é importante, é um laboratório um pouco diferente do laboratório de controle tecnológico. Ele é um laboratório de estruturas, efetivamente, aonde uma outra parte, junto com a tecnologia do concreto, que é muito importante para o nosso setor, que é a questão das ligações, né? A nossa competitividade ela passa por tecnologia de concreto e por logística. E no aspecto de logística, as duas questões, o concreto e os elementos de ligação, eles têm um peso muito grande, né? Um peso no sentido de impactar na competitividade do setor mesmo, né? Então, nós fomos, ao longo do tempo, trabalhando muito essas questões, alinhando, observando as tendências internacionais, aprimorando esse selo de excelência BSIC, que é avaliado por terceira parte, né? Ele hoje é avaliado pelo Instituto Falcon-Bauer da qualidade, com um programa evolutivo, né? Os níveis 1, 2, 3, a parte ambiental vai entrar lá no nível 3. Não adianta eu querer no nível 1 tratar questões ambientais, eu preciso primeiro, no mínimo, estar cumprindo as normas técnicas aplicáveis ao produto, né, ao sistema construtivo, no nosso caso, que isso nós precisaríamos trabalhar
ou precisávamos naquele momento, trabalhar muito esse desenvolvimento dentro da associação, né? Então, aí isso estava bastante ligado com esse trabalho, que era um trabalho de consultoria que eu já fazia no mercado. Eu comecei a desenvolver alguns trabalhos para a associação como consultora também, até que em 2008, né, me convidam para assumir o setor e essa posição dentro da associação, porque aí nossas atividades elas foram crescendo também, né? Elas tiveram um início dentro desta pauta comum, que era uma pauta do desenvolvimento tecnológico, porque até para desenvolvimento tecnológico, se você não tem essa organização definida na empresa, se você não conhece, por exemplo, qual é o teu desvio padrão do concreto para concretos comuns do teu dia a dia, Em geral, como é que você vai implementar um autodensável, como é que você vai implementar um ultra high performance. Então, isso era a base, por isso que eu digo, para o desenvolvimento sustentável do setor, né? Você efetivamente precisava ter consistência, dados, informações, até para que você pudesse tomar decisões nesse sentido, né? Porque não é uma questão, quando a gente fala principalmente dos concretos especiais, que são importantíssimos para a nossa indústria, não é uma questão de preço, né, final desse concreto, né? Ah, sim, eu sei que o metro cúbico de um concreto de ultra high performance é muito maior do que o metro cúbico de um concreto, eu não digo nem convencional, porque a indústria não usa um concreto convencional, né? É inerente do nosso processo que a gente tenha resistências iniciais mais elevadas, né? E por ter resistências iniciais mais elevadas, a gente acaba produzindo concretos que com 28 dias, são concretos aí no mínimo 50, 60 MPa. Para desprotender, mais do que precisa, né? para desprotender uma laje alveolar com 24 horas, com 21 MPa, com 28 dias vai ter mais do que precisa. Aí começa uma outra questão importante, face a uma pauta que nós temos hoje, que é a de neutralidade de carbono. Por isso, então, sim, mas vocês têm um concreto que tem que desprotender com 21 MPa. Então, ele consome muito mais quilos de cimento por metro cúbico. Consome. Por isso que a gente tem um produto, por exemplo, lajes alveolares, que tem o alvéolo, que é justamente que se eu tenho que consumir mais quilos de cimento por metro cúbico, eu consumo um volume de material menor do que consumiria, por exemplo, uma laje maciça moldada em obra, né? Aí eu tenho que, até porque seria inviável eu transportar, independente da pauta de neutralidade de carbono, a gente sempre teve que pensar no processo como um todo. Se eu vou produzir dentro da fábrica, vou transportar para a obra, para montar na obra, eu tenho uma etapa de transporte que precisa ser competitiva e de içamento, de montagem, efetivamente, que se eu conseguir trabalhar com gruas com menor capacidade de carga, é mais fácil de eu viabilizar o uso do sistema. Então, essas pautas, por exemplo, de sustentabilidade, de controle tecnológico, de tudo isso, para o caso do pré-fabricado, elas sempre foram muito inerentes ao sistema, né? Então, por isso que para nós é importante os concretos especiais, porque, por exemplo, quanto mais nós conseguirmos, se eu pegar uma viga I, por exemplo, perfil I, quanto mais eu conseguir aproximar essa viga perfil I de um perfil I metálico, tanto mais competitivo eu vou ser. Só que eu não posso fazer isso. Tanto no transporte quanto no final. Eu não posso fazer isso prejudicando a durabilidade. Então, não é só uma questão de volume de concreto, mas é de volume de um concreto melhor, de um concreto de alta performance.
né? Aí, por isso que eu vou para o Ultra High Performance. E a gente fez uma pesquisa recentemente, o setor sempre faz uma sondagem setorial. Essa sondagem é feita com a Fundação Getúlio Vargas, e a gente procura colocar algumas perguntas não só quantitativas, de tamanho de mercado, de questões relativas à pré-fabricação como mercado em si, mas nós costumamos colocar ali também questões relativas a para que rumo de desenvolvimento tecnológico o setor está indo. E nos surpreendeu, né? A gente tem ali em torno de 36% de empresas dizendo que não pensam em implantar ultra high performance, que nos surpreende, é um índice alto, mas às vezes isso também está ligado ao tipo de cliente que determinadas indústrias atendem. Mas isso né? ano passado era autodensável, né? Mas Isso a gente já está. Então, o que que acontece agora? Agora, por outro lado, a gente viu que 54%, se não me falha a memória, é o índice correto, dá para a gente checar depois, mas 54% já tem estudos em desenvolvimento de ultra high performance, estudos consistentes, com universidades participando, com desenvolvimento mesmo, fazendo um desenvolvimento de produto com HPC. E que em torno de 2,4% já tinham implementado esses estudos efetivamente na indústria, e que aproximadamente 4% estavam em fase de implantação. O autodensável, que o Fábio citou, a mesma coisa. É muito mais fácil, no ambiente industrial, você implementar esses concretos do que nas centrais, por exemplo, de concreto. Uma, porque nós trabalhamos sempre com pequenos volumes, né, nas misturas, né, as indústrias normalmente trabalham com os misturadores de alta eficiência e produzem volumes menores, né? E, além disso, em um ambiente extremamente controlado, que as concretagens elas acabam não estando sujeitas às variações climáticas, a serem interrompidas por chuva, ou até mesmo a água da chuva interferir no concreto em si, que nós sabemos também que os concretos, quanto mais especiais eles são, né, mas eles requerem cuidados, né, da utilização, a questão do tempo em que o aditivo vai estar fazendo o efeito dele. Então, a indústria ela acaba sendo um ambiente propício para o desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, a indústria sem controle, não poderíamos dizer que possa ser chamada de indústria, né? Precisa ter um nível de controle, e por isso a nossa preocupação tão grande com a parte de normalização, de manter as normas em dia. Hoje, além da 9062, que é a norma de execução, projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, existem 3 produtos que têm especificidades e que precisavam ser tratados numa norma específica, senão a 9062 ia ficar quase que um compêndio, né? Então, aí nós temos as lajes alveolares para moldadas de concreto, que evoluímos com essa normalização também. As estacas pré-fabricadas, porque as estacas eu tenho tanto as centrifugadas quanto as estacas armadas ou protendidas, e com várias ali era importante para nós também haver uma padronização mínima das seções das estacas, né? E a parte de painéis pré-fabricados de concreto, porque aí eu tenho painel arquitetônico, painel não arquitetônico, painel duplo, painel maciço. Então, quando você tem uma diversidade de tipologias muito grande, ou especificidades de produção, como é o caso da laje alveolar, em um mercado que cresce muito sempre, o da laje alveolar, né? Aí nós precisamos ter normas específicas. Então, nós poderíamos dizer que nós estamos hoje com a normalização alinhada com as tendências internacionais, né? E atualizadas, né? Porque sem isso a gente fica
sem condições de entrar na discussão de qualquer pauta de avanço ou de desenvolvimento da própria tecnologia, né? Então, esse é um papel, falando do papel que você me perguntou da associação, até que eu te falei do papel de normalização do papel técnico. Aí você comentou no início que teve um outro podcast hoje que comentou da importância das associações como curadoria das feiras. Nós participamos das feiras aqui da Concrete Show, em especial, que é o ambiente onde nós estamos gravando esse podcast. A BSIC participa desde a primeira edição, né? Então, nós estamos já na 15ª, né? E sempre a Concrete Show fez questão de ter esse conselho, que no passado, antes da Informa, se chamava Conselho Técnico, agora me parece que é uma curadoria, algo assim, eu não vou saber a terminologia certa para te dizer, mas é importante, por exemplo, porque às vezes aparece um expositor novo, né? Nós somos consultados, se conhecemos, referência, se existe normalização para aquele produto, se há conformidade técnica, né? Por exemplo, nós já chegamos a comentar situações, por exemplo, que, olha, é interessante o produto, esse produto funciona bem, mas ele não está alinhado com as normas nacionais. Isso é bem importante para evitar aí a entrada de algum, de repente... Eu acho que assim, eu acho que o mercado ele é aberto para todos. Perfeito. Né? Então, todos podem vir aqui. Mas você saber a questão da conformidade técnica, né? Se existe uma norma nacional, você realmente estar alinhado e não correr o risco, por exemplo, de colocar dentro da feira um produto fora de norma. E temos muitos fornecedores internacionais, e seguramente até expondo aqui, né? Que têm os seus produtos atendendo às normas brasileiras. Então, não há nenhum problema. Mas a questão conformidade técnica, ela traz muito credibilidade, né? Ela traz a credibilidade para dentro do setor. E isso é importante, porque, veja, a gente tem falado uma pauta de sustentabilidade, né? Então, se nós estamos buscando a racionalização no uso dos materiais, para usar corretamente, para fazer conforme a norma. Se de repente eu insiro na minha produção um produto que está fora de norma, Sim. E isso vai me gerar depois retrabalho, isso vai me dar... Vai contra os princípios do que se está pegando. Então, sim, né? Eu entendo que nessa pauta da sustentabilidade, além da questão das emissões, do controle, principalmente das emissões de CO2, nós temos dois outros pontos que são muito importantes. A formalidade, né? E além da formalidade, me fugiu a palavra agora, é a formalidade e a conformidade. Tinha acabado de falar em conformidade técnica e por um minuto escapou. Mas é que a gente tem falado tanto esses dias, né? Imagina, eu já estou sem voz. Então, essa questão de conformidade e formalidade, não adianta só você trazer relatórios de quanto emite ou não emite de CO2, se uma empresa não emite nota fiscal, por exemplo. Sim. Ou se a empresa não tem práticas alinhadas com as normas aplicáveis, as normas técnicas aplicáveis. Então, tudo isso tem uma importância grande, né? O nosso discurso ele tem que ser um discurso alinhado com a prática. Senão... Isso não faz sentido. Então, o próprio cuidado da própria BSIC, né? Eu lembro quando a gente teve uma participação esse ano, tem uma participação como fornecedor dentro da BSIC, e um dos pré-requisitos é realmente atender, principalmente a formalidade, né? Algo que a gente tinha comentado. Dentro da própria BSIC também, dos próprios fornecedores hoje de pré-moldados, há uma curadoria também, né? Para que... Sim,
Veja, para hoje se associar à BSIC, isso é importante falar, eu sei que tem muitos que acessam o canal de vocês, né? E que vocês fornecem até para empresas talvez nem associadas à Sim, BSIC, né? Então, hoje, para se associar, um mínimo de formalidade é exigido no sim, cadastro das empresas, né? Então, por exemplo, é importante que a associação cresça, que mais empresas de pré-fabricados venham para a associação, né? Sem dúvida nenhuma que é. Mas, por exemplo, CREA do responsável técnico, CREA da empresa, o contrato social da empresa, o cartão de CNPJ, está alinhado ou não está o contrato social com o escopo, com o CNAE da sim, empresa, sabe? Porque o mínimo de formalidade, o concordo que é plenamente. considerado legal ou básico, não que a gente tenha poder de fiscalização sobre isso, porque a gente não tem, né? O nosso papel não é fazer um papel do CREA ou talvez de um sindicato, né? Para isso tem os sindicatos Sim, patronais, os sindicatos dos trabalhadores, Receita o Federal. Conselho, a Receita Federal e tudo isso. Mas, pelo menos, nós temos essa questão. E nós temos um código também, que é um código de conduta, conduta e ética. atrelado ao nosso estatuto, né? Com compromisso das empresas que entram na associação em relação ao cumprimento das normas técnicas, Sim, da qualidade dos seus produtos, de uma conduta ética, enquanto postura no mercado, onde as empresas assinam esse comprometimento compromisso. que, claro, não vai assegurar que todo mundo esteja 100% dentro das práticas, mas é uma busca constante nossa, que desde o momento que a empresa vem para a associação, ela entenda que o nosso compromisso como entidade é mostrar ao setor um caminho a ser trilhado, comprometido com esses valores e comprometido em atender a sociedade de uma maneira ética, sustentável, né, correta, né? Como eu disse, a gente não tem poder de fiscalização, a gente tem empresas que voluntariamente vêm participar do selo de excelência, né? Ele não é um programa compulsório, ele é um programa voluntário, e essas empresas podem ser acessadas no nosso site, que são as empresas que são avaliadas, seguem aqueles critérios desse programa evolutivo, e são avaliadas, então, pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade. Além disso, a gente tem um papel de levar a informação qualificada para o mercado. Ontem mesmo, realizamos aqui na Concrete Show o nosso seminário, que já é tradicional desde a primeira edição, foi o nosso 15º seminário na Concrete Show, e nós estávamos justamente discutindo aspectos de edificações, aonde também dentro desse aspecto de sustentabilidade existe a viabilidade enquanto solução e a viabilidade econômica, né? Porque tudo isso, né, além da neutralidade de carbono, além da questão de conformidade, além da questão de formalidade, se a solução que eu estou apresentando ao mercado não é uma solução viável economicamente, um dos pés do tripé da sustentabilidade não é atendido, então aquela solução não vai ser usada. Então, ontem nós promovemos uma integração entre arquitetura, engenharia estrutural, o pré-fabricador e o construtor, o contratante. Nós promovemos um debate onde trouxe essa questão da viabilidade e da sustentabilidade das edificações sob a ótica desses 4 atores no ecossistema, né? Então, ontem foi, eu costumo dizer, o dia do pré-fabricador na Concrete Show, porque ontem a gente estava ali realmente com todo o nosso pessoal mobilizado em torno desse seminário,
que foi um sucesso ontem. Eram 18h30 e o auditório estava cheio ali. E isso acontecer dentro da feira, com o apelo todo dos Sim. estandes, Sim, tudo sim. isso, é um parâmetro bastante importante para nós. E uma outra função que a associação tem é a função do network, né? De promover a união de todo o ecossistema. Então, nós temos, além de pré-fabricadores associados, assim como a Camargo Química, fornecedores associados, Uhum. e profissionais técnicos associados, que pode ser um consultor independente, um projetista de estruturas, um arquiteto que quer participar conosco desse ambiente. E através desse networking, dessa integração, é uma forma também de nós identificarmos e promovermos essas pautas comuns. E tem outras pautas que estão voltadas mais a políticas públicas, né? A PSIC foi uma das entidades que participou da Meta 9 do Construa Brasil. Nós temos desafios importantes no nosso setor, que a industrialização não avança mais no Brasil, não por falta de demanda, mas por alguns entraves, um deles tributário, entre os sistemas produzidos dentro da indústria e os de canteiro, tem uma incidência de tributação maior. Certo. A gente espera que, com a reforma tributária, a tão desejada ou a tão sonhada isonomia aconteça. Como ela está desenhada, é para acontecer, mas a gente nunca sabe nessa fase de Sim. legislação o Que vai que mudar. pode acontecer até o Ainda. final. Nós temos que esperar, né? Mas estamos trabalhando fortemente para que a isonomia tributária passe a ser uma realidade. E uma das vantagens do nosso sistema, a principal delas, talvez, para o mercado, é a gente promover a velocidade de construção. Isso em empreendimentos onde o retorno do investimento é necessário, não há mais nenhuma dúvida, né? Centros de distribuição e logística, condomínios logísticos, shopping center, indústrias, tudo isso hoje já não se pensa mais em se construir se não for industrializado. Residencial no ponto do meio. Agora, no residencial, aí começam as barreiras, como velocidade, por exemplo, que seria um grande benefício, se você considerar o sistema de financiamento no Brasil, que não é como fora, que se faz a poupança para comprar o imóvel, e aqui você tem um financiamento a longo prazo, num modelo de venda de imóveis, não é interessante para o agente financiador que a obra aconteça tão rápido. Certo. Então, nós temos É algumas uma questão de questões segurança deles. culturais aqui no país, de alguns aspectos, né, como o tributário, como os aspectos de financiamento, difícil, às vezes, para uma obra, o poder público, muitas vezes, entender de que a medição se dá dentro da indústria e não lá na execução, na hora que está executada no canteiro, e por isso nós temos militado aí ao longo já de muitos governos, né? Desde 2009, a BSIC milita nessas outras pautas que não são aquelas técnicas, que não são as de normalização, mas que são aquelas de ter essa interação com o governo e poder promover uma sinergia no sentido de sensibilizar para que é necessário que, para que a gente modernize efetivamente, que a gente avance na construção civil, a gente possa fazer isso e ter este apoio em relação a essas questões. Tem também a parte de ensino, né? Você acha que essa questão residencial é uma questão que tem estado na pauta da ABSIC, junto com os associados? Você acha que é uma tendência do pré-fabricado, mesmo que tenha, pensar nesses entraves todos políticos e, enfim, de financiamentos, mas partindo do pressuposto que isso está resolvido, digamos assim. É uma tendência? Sim, sim, sim.
A gente já observa isso e essa tendência vem, Fábio, foi bem interessante essa colocação tua, porque ela vem de uma outra questão, que é a escassez de mão de obra que o mercado está enfrentando, né? Em todos os segmentos, diga-se de passagem. Em todos os segmentos. A gente está vivendo, ou melhor, vivenciando uma transformação muito importante, né? Uma transformação no mundo, uma transformação nas empresas, uma transformação, diria, nas nossas vidas, né? Por avanços tecnológicos, né? Que estão fazendo com que se mude o perfil das pessoas, o comportamento das pessoas, e numa velocidade muito grande. Então, você veja, hoje, todo mundo tem o seu celular. Sim. Então, o conhecimento é universal. Você pode fazer um curso presencial, você pode fazer um curso online, você tem um curso pago, você tem um curso gratuito, ou se você simplesmente quiser ler sobre alguma coisa, você acessa, né? Sem dificuldade. Isso com o Google já era muito fácil, agora com a inteligência artificial. Ainda é personalizado. Então, isso tudo, se a gente analisar, como o Fábio falou, em termos de tempo, isso é muito rápido, realmente. Então, o que aconteceu? A gente até comentava hoje, conversando com alguns construtores ali no Sinduscom. A gente não está só numa carência de mão de obra operária, a gente está numa carência de mão de obra intelectual também, né? Então, porque muito se diz, hoje é melhor ir para o Uber ou ir para o iFood fazer entrega do que ficar empilhando tijolo numa obra. De fato, né? A tecnologia possibilitou e abriu muitas frentes de trabalho que não existiam antes. E o jovem, principalmente, ele tem hoje um apelo tecnológico que há 10, 15 anos atrás ele não tinha. E vai mais longe, né? Hoje você tem muito jovem declinando de estudar, sim, não querendo fazer, seja qual for curso de nível superior, porque ele subentende que com todos os recursos tecnológicos disponíveis ele ganhará, né, terá uma remuneração tão grande quanto. Sim. E não quer ficar 5 anos fazendo engenharia. E tem os que são classificados aí como nem, né? Quem trabalha nem estuda, né? Não tem. Então, assim, o que a gente tem, não fazendo evidentemente, nenhuma acepção de nada disso, mas só a gente contextualizando essa transformação que o mercado está passando. E a construção civil, por ter um grau de industrialização menor, Sim. é a que vai sofrer mais com esse processo. Todos os setores sofrem quando tem um problema de mão de obra. Mas a construção civil, apesar de ter evoluído muito nos últimos anos, ter racionalizado muito, Mas ainda depender muito dessa mão de obra de canteiro, isso vai ser um problema. E eu vejo assim, eu faço parte no âmbito da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, do Fórum Nacional da Mulher Empresária, eu sou uma das conselheiras lá. E nós estávamos apresentando as propostas do Fórum Nacional da Mulher Empresária a um grupo de mulheres parlamentares, num café da manhã que a gente teve recentemente em Brasília. E uma das primeiras propostas é justamente um avanço, uma maior inclusão das mulheres, principalmente nas áreas de tecnologia, engenharia, ligados à matemática e outros aspectos. E aí eu comentava, nesse momento, justamente da importância, pegando o eixo da engenharia, da construção civil. Se a nossa construção civil for mais tecnológica e menos força, talvez uma mão de obra importante que a gente possa atrair para a construção civil seja a mão de obra feminina também. E, claro, industrializando mais,
o jovem também se anima mais, né? Sim. O Fábio trabalhou dentro de uma indústria de pré-fabricado, né, Fábio? Um tempo. Então, mas você sabe o que é você estar lá dentro do ambiente da indústria e o que seria estar executando Sim, bem diferente. dentro do canteiro de obras. Em uma época que a tecnologia não tinha avançado tanto quanto hoje, né? A gente está falando o quê? Sim, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Tem um cara de novo para me soltar uma Não vamos começar a falar muito aqui, né? de Datas, datas. né? Porque não. Mas, então, 20 anos atrás, né? A tecnologia era uma, mas a carência, por exemplo, de mão de obra, ela acontece também dentro da indústria. E se você for comparar a indústria de pré-fabricados nacional com a internacional, uma diferença grande que nós tínhamos, ainda porque a mão de obra era barata no Brasil, que hoje já não é mais, Uhum. é justamente porque ela está ficando escassa, ela está ficando cara também. Sim, sim. Então, em relação a, por exemplo, se você pegasse uma fábrica na Alemanha e uma fábrica no Brasil, o grau de automação da fábrica alemã era muito maior. Então, o que está acontecendo com a nossa indústria hoje? Até pelo advento do BIM, a integração da parte de projeto com o ERP, com a rastreabilidade, com tudo isso, né? Isso tudo hoje já é praticamente automatizado, né? Então, nós temos ainda uma reserva de inserir dentro da nossa indústria um grau de automação maior, Sim, sem dúvida. e isso também facilita muito essa questão Da atração. em relação à mão de obra. Agora, voltando lá no ponto habitacional que você citou, a gente vê que as próprias construtoras desta área habitacional, dos programas de interesse social, Minha Casa Minha Vida, elas já estão buscando industrializar mais, Sim. porque elas estão sentindo justamente esse ponto que a gente tocou agora, que a industrialização é fundamental nesse desenvolvimento, que é a escassez de mão de obra. Eu já estou juntando escassez com mão, eu chego uma hora que eu acho que o cérebro já está juntando. Mas hoje em dia é impensável você pensar que ainda tem o cara pedreiro, ainda Sim. tijolo por tijolo, né? Com a colher, né? Com a colher de pedreiro, fazendo reboco. É uma coisa inimaginável, né? Quando você compara com todo esse desenvolvimento Isso que eu tecnológico. digo do residencial não pré-moldado, porque é uma baita uma oportunidade no Brasil. Se você for olhar fora do Brasil, em 2016 nós fizemos uma missão técnica que foi Alemanha, Holanda, Bélgica, Alemanha, Holanda e Bélgica, e Dinamarca. Nós visitamos algumas fábricas na Dinamarca que tinham a produção delas comprometidas até 4 anos para frente. Elas não podiam aceitar pedidos Chutes dali para frente. até 2020. Copa do Vamos Mundo, imaginar. Vamos imaginar isso. Porque a Europa estava vivenciando e ainda está a questão da imigração, que é muito grande. Sim, sem dúvida. E para resolver rapidamente a questão da imigração das habitações que eram necessárias, eles não pensam, é industrializado, sistema carrossel, várias fábricas de painéis funcionando e vão construir isso rapidamente, né? Então, isso promoveu um movimento muito grande. Então, historicamente, se você vê, pós-guerra, escassez de recursos, escassez de mão de obra, industrializar para conseguir resolver essa demanda rápida. Imigração, mesma coisa. Aqui no Brasil, a gente industrializa muito pouco, e aí por dois outros aspectos que não são será que a indústria tem capacidade de desenvolver um produto habitacional? Claro que sim. Um déficit enorme, né? Um déficit enorme, mas com muitas barreiras e entraves ainda para que a gente possa industrializar. Aqui no Brasil, do dia 1º ao dia 3 de outubro, vai estar acontecendo no IMB a Modern Construction Show,
que é uma feira voltada só para sistemas construtivos industrializados. E existe essa demanda do mercado para que haja um evento assim. Existem muitas tecnologias consolidadas, né? Vamos falar um pouquinho, sair do nosso universo do concreto aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre construção metálica, pré-fabricado de concreto e drywall, que são soluções mais consolidadas no país. Mas existem muitas outras soluções entrantes no mercado, como a própria madeira engenheirada, tá? E não só soluções entrantes, mas nós vamos passar a ter, às vezes, mais fábricas de pré-fabricado, talvez tendo a sua incorporadora e a sua construtora, mais construtora tendo a sua fábrica, né? Então, nós estamos passando por toda uma transformação aonde os entrantes são muito importantes. Novos sistemas construtivos entrantes, que vão mudar o mercado. Nenhum sistema por si só vai resolver todos os problemas. Mas é o que eu digo, se hoje no Brasil a gente tem um índice de industrialização em torno de 10%, sobre o convencional há 90% para crescer. E se isso acontecesse, pegássemos todos os sistemas, madeira engenheirada, pré-fabricado de concreto, tudo, nós conseguiríamos atender 100% dessa demanda? Não. Então, vai existir um caminho, não vai existir um caminho natural aonde os benefícios de cada sistema vão ser cada vez mais percebidos, porque cada empreendimento é único. Hoje tem áreas, por exemplo, de habitação de interesse social, que se eu quisesse industrializar, eu não ia ter espaço para patolar um guindaste, por exemplo. Então, as obras, os empreendimentos, elas dependem de terreno, elas dependem de acesso, elas dependem de inúmeros fatores. E todos os sistemas nesse mercado vão exercer o seu papel. E cada um vai exercer melhor em determinada situação do que o outro. E vão ter também os momentos em que vai ter uma potencialização de um mix de sistemas construtivos, né? Sim, sim. Mesmo em projeto estrutural. Antigamente você tinha os escritórios que só projetavam concreto, que só projetavam concreto de uma forma, os que projetavam metálica, os que projetavam metálica normalmente não eram os mesmos que projetavam concreto. Isso também no mercado de projeto de estrutura está modificando, porque as demandas que vêm de arquitetura, às vezes, você vem com 2, 3 sistemas em uma obra só. Então, a associação tem esse papel também de observar essas tendências e o que está acontecendo com o mercado e trabalhar com esses atores que estão neste mercado, né? Então, a gente tem várias direções. É a parte de conhecimento, é a parte na interface com a academia, quer seja na parte de pesquisa e desenvolvimento e ensaios, quer seja... se nós temos um currículo do século passado ainda nas universidades, com tantas demandas novas importantes e não conseguimos mudar isso, as entidades trabalham em conjunto com as universidades, os professores se esforçam nas semanas de engenharia, nas disciplinas optativas, em gerar conteúdos extras para que os alunos possam ter informação a tudo isso, se isso não acontece via um currículo normal. Então, aí as associações têm parte nisso também, na parte de política pública, na parte de participar de feiras, de fazer uma curadoria de conteúdo, de conformidade técnica. Então, enfim, são assim, várias frentes, né, de desenvolvimento em que as entidades atuam. E creio que até agora a gente ficou na tua primeira pergunta. E eu vou ser obrigado a encerrar, porque já está mais de 50 minutos. Pelo menos você descansou a tua voz, né? Eu ajudei. Eu não sei se é bom para o podcast isso. Aí já tem um conhecimento absurdo, né, do segmento. Para a gente foi um prazer, Irian, ter você aqui, né? Falei no início,
A Camargo, alguns pontos, né, que você falou do HPC, por exemplo, do concreto, hoje só é possível com a indústria química auxiliando e ajudando, tá? Hoje, a Camargo, quando a gente sentou na ABSIC, né, para nos associarmos, eu comentei com o time que a Camargo é uma empresa que ela sempre teve muito próxima do pré-moldado, né? A gente tem inúmeros clientes de pré-moldado hoje no Brasil todo, e é de auxiliar para que a indústria consiga alcançar. Sim. Hoje a gente tem uma placa aqui em HPC com 20 milímetros de espessura, 120 MPa, 22 MPa na flexão, utilizando pelo menos 7, 8 soluções ali, nossas, né? Desde um aditivo Ultratec, desde uma sílica, desde uma fibra metálica, porque até um tempo atrás você tinha muito contato, muita parte teórica em universidade, mas quando a indústria queria fazer algo, não tinha nem matéria-prima disponível no mercado para ela conseguir fazer, né? E hoje a Camargo, por exemplo, ela consegue hoje com que um pré-fabricador, com que um pré-moldado consiga fazer o HPC dentro aqui de casa, tem todos os insumos para que ela consiga fazer, né? Que até então não tinha nem aqui no Brasil essa comunidade, hoje tem. Então, eu agradeço. Fábio, fazer seus agradecimentos, depois a gente... Não, eu agradeço imensamente, né? É sempre um prazer estar junto com a Ilha e eu espero que a Camargo possa contribuir, né? Com a ABSIC, com o setor, né? Esse é o nosso maior desejo. Com certeza, né? Vocês foram muito bem-vindos aí, né? Estar conosco na ABSIC, na associação, né? Promovendo esse apoio, porque como a nossa revista Industrializar em Concreto fez 10 anos agora, né? E a gente tem um anúncio lá com os fornecedores que estão na ABSIC, mais do que estarem presentes nas nossas obras, são os que, por estarem na associação, estão nos auxiliando neste grande desafio que é industrializar, preferencialmente em concreto, né? Sim. A construção civil do Brasil, né? Então, eu que fico muito agradecida, né, em nome da ABSIC, do nosso Conselho Estratégico, diretoria, associados, né, por essa parceria e pela oportunidade de estar com vocês na Concrete Show e também no podcast. Obrigado, Ilha. Obrigado, Fábio. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um podcast Novo Hunter, em parceria com a Camargo Química, né? Hoje a gente falou bastante da importância da ABSIC dentro desse contexto todo, a curadoria, o suporte, e é fundamental, você não consegue evoluir em nenhum mercado se não houver esse apoio de entidades que conversam, que dão segurança, inclusive para as empresas, né, para as indústrias, para que possa se trabalhar com norma, com regra, que isso é fundamental para o crescimento, não só de um segmento, como do país. Valeu? Forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química.